do Senhor revelado a Isaías naquela ocasião foi sua majestática glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Esse vocábulo glória, ele está relacionado a esplendor, está relacionado a magnificência, a clímax. O pastor John MacArthur, ele define a glória do Senhor como a soma de todos os seus atributos, a soma de quem Ele é e de sua natureza divina. Isso é a glória de Deus. Glória de Deus é Deus em toda a sua substância. É Deus em toda a sua essência, em todo o seu conteúdo, em toda a sua polpa, em toda a sua seiva. Isso é a glória de Deus, é a soma do que Ele é. Um dos exercícios mais complexos é definir Deus. Tente definir Deus. Só conseguimos defini-lo a partir dos seus atributos. Tão grande, e dele ser muito maior do que a nossa capacidade consegue alcançar. E essa visão da glória foi algo tão grande que Isaías viu ela de forma bidimensional. Primeiro, Isaías o viu assentado num trono alto e exaltado, o viu no céu. É onde Deus habita. E ao redor, formando esse ambiente espetacular, estavam os serafins, uma ordem de anjos que servem a Deus. E essa glória é tão grande que mesmo os serafins não podem contemplar. Por isso que com duas asas eles cobrem o rosto, com duas eles cobrem os pés e com duas voam. Porque nem mesmo entidades tão puras como anjos conseguem contemplar a pureza e a santidade na sua mais bela força. Por isso eles tampam o rosto. É como se Deus dissesse para os anjos o que disse a Moisés, quando Moisés chegou perto da majestade do Senhor: tire as suas sandálias, porque o lugar que está é terra santa. É como se dissesse aos serafins: olha, embora vocês sejam quem são, quando chegarem perto de mim, tampem os olhos, porque nem vocês podem contemplar quem sou eu. Essa é a glória de Deus, vista nos céus. Mas a glória de Deus é algo tão grande, é tão profundo, que nem mesmo os céus podem conter. Por isso que Isaías disse: a glória de Deus foi tanta que esparramou pela terra inteira. A terra inteira está cheia da sua glória. As perfeições de Deus são esparramadas, são pulverizadas em todos os cantos e quadrantes do universo. Essa foi a visão que Isaías teve da majestade de Deus. Que visão espetacular, que privilégio. Depois de contemplar a pureza absoluta de Deus, Isaías teve uma visão elevada de si próprio. Porque todos aqueles que contemplam Deus, não tem como, começam a se contemplar, começam a olhar para si mesmos. Não tem como olhar para Deus e não olhar para si. E isso ocorreu com Isaías. Após ele contemplar Deus, ele contempla a si mesmo. E ele reconhece que ele era um homem perdido. Sou um homem de lábios impuros.
Às vezes eu paro para ouvir alguns pastores, e aqui nós só falamos mal do nosso meio, das igrejas evangélicas. Os outros deixam para lá. Mas eu vejo alguns pastores que dizem ter visões de Deus constantemente. E eu vejo que as reações que eles têm após ver Deus, ouvir Deus, são reações absolutamente diferentes das reações que as pessoas da Bíblia tiveram ao ouvir Deus. As pessoas da Bíblia, quando veem Deus, elas tremem, elas cobrem o rosto, elas se humilham, elas dizem: ai de mim, eu estou perdido. Elas começam a olhar para dentro e ver todo o seu caráter manchado, o seu coração pecaminoso, as suas escolhas erradas. Isaías foi um desses que, ao olhar para Deus, olhou para si mesmo e viu a sujeira em si. E outros homens da Bíblia, com a mesma experiência de enxergarem Deus, tiveram a mesma reação. Jó disse: agora escute e eu falarei. Deus está falando, eu vou fazer perguntas e você me responderá. E aí Jó diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ao conhecer melhor Deus, percebeu a sujidade da sua alma. Pedro disse: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Essas são reações que pessoas, quando veem Deus, têm na Bíblia. Muito diferente das reações de pessoas hoje, quando veem Deus, ficam encorajadas, se julgam superiores, se julgam irrepreensíveis, se julgam detentores de uma fé mais madura, mais sólida, e escravizam a igreja, porque a igreja passa a acreditar que esses pastores são quase a quarta pessoa da Trindade. E aí esses pastores passam a escravizar os membros. A visão da majestade de Deus funcionou em Isaías como uma espécie de ressonância magnética, mostrando a Isaías todas as suas imperfeições e todas as necessidades de uma vida transformada. Por isso Isaías disse: ai de mim, ai de mim, sou um homem pecador de lábios impuros. Após contemplar Deus em toda a sua autoridade, santidade e glória, e a si mesmo em toda a sua corrupção e miséria, Isaías olha do lado e contempla uma das obras mais maravilhosas de Deus, direcionada a pecadores como nós. Isaías tem uma outra visão, uma visão elevada da graça e da misericórdia de Deus por meio do perdão. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Até então Isaías só tinha contemplado o Deus que é santo, que é santo, que é santo. O Deus que é justo, que odeia o pecado. Agora ele estava contemplando um outro braço de Deus, uma outra perfeição de Deus, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, por meio do perdão. Um anjo enviado por Deus
tocando em Isaías e retirando a culpa dele, transformando o caráter dele. Que cena poderosa! Um homem pecador sendo transformado por um Deus santo. Essa é uma das cenas mais poderosas da Bíblia. Quando um pecador se arrepende e é transformado. Quem não esteve aqui a semana passada perdeu. Ao refletir sobre o episódio de Jacó, o enganador, Jacó foi transformado em Israel após ter uma visão de Deus. Porque não dá para enxergar Deus, vir Deus sem ser transformado. Não dá. O fenômeno que aconteceu com Jacó agora acontece com Isaías. Quem vê Deus, quem se relaciona com Deus, obrigatoriamente tem sua vida transformada. Isso ocorreu com Isaías, por meio do perdão. E perdão é um dos temas prediletos de Isaías. Venham, Deus fala em Isaías 18. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. É o tema predileto de Isaías. O perdão de Deus. Não importa a cor do seu pecado, não importa a sujeira da sua vida. Isaías está dizendo, sempre é possível recomeçar. Ele continua em Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, Deus disse, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. É Deus que não se lembra mais. E ele continua, como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu resgatei. É Deus. E o perdão de Deus é um dos temas que Isaías ele toca durante toda a sua profecia. Agora perceba o padrão do perdão. Há um padrão. Primeiro, Isaías reconhece a sua culpa e o seu pecado. Ninguém recebe o perdão de Deus sem primeiro reconhecer a sua culpa e o seu pecado de forma séria, de forma verdadeira e sincera. E Isaías fez isso quando ele disse, ai de mim! Sou um homem de lábios impuros, ai de mim! Então, Deus envia o anjo para perdoar, para tocar em Isaías e promover libertação do pecado. Lembram de Davi? Depois que ele adulterou com Batseba, o processo foi o mesmo. Quando ele disse ao profeta Natan, pequei, é então que Natan diz, o Senhor perdoou o seu pecado. Há um padrão na Bíblia que primeiro eu me arrependo, e então Deus concede o perdão, a libertação. E Davi, ele desfrutou disso. Agora que Isaías tinha tido uma visão elevada de Deus, uma visão elevada da sua sujeira e da sua maldade, e uma visão elevada do perdão de Deus, agora Isaías então tem a sua última visão. Ele tem uma visão elevada da sua geração. Quem eram as pessoas da sua geração? Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. A geração de Isaías refletia ele mesmo. Suas impurezas, suas dúvidas, suas imperfeições. E assim até hoje. A única diferença que os filhos de Deus têm daqueles que ainda não são filhos de Deus, a única e a principal, a salvação pela graça em Jesus Cristo.
Nós não somos melhores. Diria até que, e muitas vezes, as pessoas que não confessam uma fé em Jesus vivem suas vidas de forma mais íntegra do que muitos crentes. Pessoas que não confessam, que se declaram ateus. Eu não tenho dúvida que muitas têm os seus relacionamentos familiares muito melhores do que muitos crentes que vêm à igreja todos os domingos com a Bíblia desse tamanho.